A sala de jantar da casa da família Cross nunca ficou tão quieta. A voz do meu pai, que sempre falava com firmeza, ecoava pelo telefone. A comida nem apareceu. Ao redor da mesa comprida, com toalha de linho, uns 20 parentes estavam sentados, olhando meio perdidos para os pratos vazios. Aquele arranjo dourado no centro da mesa parecia agora uma piada, um símbolo de uma festa que não ia rolar. Minha tia Carla olhou para mim do outro lado da mesa, com um olhar forte. Eu imaginei o momento em que todo mundo ia entender. Enquanto isso, eu estava a uns 300 metros dali, no meu AP em Asheville, encostada na bancada da cozinha, tomando uma cidra. Ah, eu falei baixinho. Achei que vocês não iam precisar de mim. Silêncio. Aquele silêncio pesado, estranho, de dar vergonha. Depois, começaram os sussurros. A voz da minha mãe saiu fraquinha pelo telefone. O que ela quis dizer com isso? Confusão. Um pouco de pânico também. A mesma família que não me queria na ceia. Não teve problema nenhum em aceitar a conta do buffet que eu paguei semanas antes. Eu sou Melanie Cross. Tenho 38 anos, sou a filha mais velha. Acabei virando babá de adulto, terapeuta e até banco da família. O dia de ação de graças sempre foi sagrado na nossa casa. Mas não por carinho, era mais pelo teatro. A gente fingia união, mas por trás tinha muita preferência e mágoa engolida. Crescendo em Raleigh, eu não era só uma criança. Eu era quase funcionária. Meus irmãos mais novos eram tratados como reis. Eu levava e buscava. Cuidava dos machucados. E conferia se a lição estava feita. Quando fui para a faculdade, achei que finalmente ia ser tratada como igual. Mas não fui. A traição aconteceu. Uma semana antes do Dia de Ação de Graças de 2024. Minha tia mandou uma mensagem no grupo da família. Mal posso esperar para ver todo mundo. Respondi rápido, também tô animada. Silêncio. Horas depois, meu primo me mandou uma mensagem no privado. Ué, você vai mesmo? Seus pais contaram pra geral que você não foi convidada este ano. Meu coração apertou. Liguei pra minha mãe, confusa. Ela enrolou um pouco e depois falou: vamos fazer algo mais reservado. Só com a família próxima. Mas eu sou família próxima. Respondi, com a voz embargada. É que achamos que assim seria mais fácil. Menos estresse. Não tinha estresse nenhum. Só se contar quando eu disse a não. Para pagar o conserto do carro do meu irmão. Ou quando recusei cobrir a dívida do casamento da minha irmã. Eu confirmei. Todo mundo foi chamado. Meus irmãos, os cônjuges. Até primos distantes. Só eu fiquei de fora. Tá bom. Fui deixada de fora da mesa. Mas a conta do jantar? Essa ainda foi paga por mim. Só depois, quando a poeira baixou. Eu percebi, meu pai tinha me pedido ajuda com a comida. Mas eu não só ajudei. Eu paguei tudo. O peru. Os acompanhamentos, as sobremesas. Fui eu que encomendei tudo sozinha. Na Maple and Pine, o açougue chique que minha mãe amava. E na Sweet Laurel Bakery, onde ela vivia dizendo que o cheesecake de abóbora era melhor do que qualquer um do Food Network. Tudo isso foi pedido no meu nome. Eles não só me esqueceram. Eles me usaram. Fiz 2 ligações. A primeira, pro açougueiro. Ele fez o reembolso rapidinho. A segunda, pra padaria. Eles hesitaram um pouco, mas devolveram o dinheiro quando mostrei o recibo. Depois, só esperei. Eu sabia direitinho o que ia acontecer. Dia de Ação de Graças. 12h17. Meu celular vibrou com o nome do meu pai. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. A comida não chegou, ele disse.
com a voz meio desesperada, meio confusa. Dava para ouvir o caos no fundo. Murmúrios, cochichos nervosos. A voz da minha mãe ficando cada vez mais aguda. Inclinei a cabeça. E fiz uma voz com a dose certa de preocupação falsa. Ah, talvez você deva ver com quem fez o pedido. Foi você que pediu, ele respondeu. Fui eu? Fiquei quieta por uns segundos. Só o suficiente para incomodar. Bom, achei que vocês não precisavam de mim. Você nem respondeu. 1 hora depois. Meu primo mandou mensagem e resumiu tudo. Sem peru. Sem sobremesas. Todas as lojas em Asheville e nas cidades perto já tinham fechado ou estavam vazias. Minha irmã levou o novo namorado que queria impressionar. Acabou chorando no quarto de hóspedes. Minha mãe se trancou no banheiro. Meu pai ficou em silêncio. Enquanto o tio Ron perguntava: Ué, não foi a Melanie que trouxe o peru? A sala ficou muda. Depois começaram os sussurros. 3 dias depois, minha mãe mandou uma mensagem no grupo. Sentimos muito a sua falta no dia de ação de graças. Espero que a gente consiga superar isso. Não era um pedido de desculpas. Era só um pano jogado por cima. Fiquei quieta. No dia seguinte, minha tia Carla me ligou. Muita gente foi falar com seus pais, ela disse calma. Alguém precisava dizer umas verdades. Mas minha mãe nunca gostou de lidar com as consequências. E, claro, no fim da semana, uma nova versão da história começou a circular. Segundo ela, eu fui instável, exagerada. E sabotei o dia de ação de graças de propósito. Meu pai ligou 2 vezes. Antes de eu finalmente atender. Não sei o que você queria provar. Ele disse, tentando segurar a raiva. Mas você envergonhou sua mãe. Eu ri alto. Engraçado. Achei que ela nem me queria lá. Ele soltou um suspiro bem dramático. Tá bom. A gente errou, beleza? Mas o que você fez foi baixo. Mais baixo do que desconvidar a própria filha. Depois que ela pagou tudo da ceia? Minha voz já estava subindo. Você devia ter falado alguma coisa. Você tá exagerando, ele disse. Como se isso fosse me fazer parar. Nem foi tudo isso. Meu coração batia forte. O sangue pulsava no meu ouvido. Pra você, não foi. Mas pra mim foi, sim. Foi muita coisa. Então por que você tá me ligando, pai? Desliguei. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Meu corpo inteiro vibrava, misturando raiva e tristeza. Naquela noite, minha prima Hailey me mandou mensagem. Você declarou guerra oficialmente. Pelo jeito, minha mãe já estava espalhando a versão dela da história. Sempre disseram que eu era difícil. E tudo isso só serviu para confirmar, né? O Natal estava chegando. Como uma nuvem pesada no céu. E eu nem pensava em aparecer. Pelo menos até a tia Carla me ligar. Ela está falando para todo mundo que você é frágil demais para conviver com a família. Ela disse, com aquele jeito calmo. Tá dizendo que você vai pular o Natal. Porque não sabe lidar com conflitos. E seu pai? Disse que tentou fazer as pazes. Mas que você é teimosa. Apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ah não. Eles não iam mudar a história pra cima de mim. Véspera de Natal de 2024. Cheguei na casa dos meus pais com um pouco de atraso. Com aquele friozinho gostoso de Asheville no rosto. Na hora que entrei, parecia que alguém tinha desligado o som da casa. Todo mundo parou o que estava fazendo. Minha mãe congelou. Meu pai ficou com um copo de bourbon parado no ar. Minha irmã me olhou como se tivesse visto um fantasma. Oi, falei com um sorrisinho calmo. Tirando o cachecol. Feliz Natal. Minha mãe achou a voz dela. Ah, você veio. Claro, respondi doce.
Não perderia isso por nada. E então dei um passo pro lado. Atrás de mim, minha convidada surpresa, minha avó. A mãe dela. Minha mãe ficou pálida na hora. Elas tinham brigado feio anos atrás. Minha mãe tentou apagar a existência dela da família. Mas eu nunca deixei de falar com a vovó. Quando ela soube o que aconteceu no dia de Ação de Graças, ficou chocada. Perguntei se ela queria ir comigo no jantar de Natal. Ela topou na hora. Meu Deus, disse a vovó entrando com aquele jeito exagerado. Tem séculos que não venho aqui. A decoração está linda, querida. Minha mãe parecia que ia cair dura no chão. O jantar foi ótimo, mas tenso. A vovó pegou o garfo, olhou o recheio e disse animada. Ah, isso aqui é comprado, né? Tem um gostinho bem padronizado. Tive que morder por dentro da bochecha para não rir. Uma semana depois, começaram a chegar umas mensagens esquisitas. Primos, parentes. Ouvi dizer que teve um mal-entendido. Você tá bem? Outros foram mais diretos. Não achei que você fosse tão cruel. A tia Carla me contou o motivo. Tua mãe tá dizendo pra todo mundo que você teve um surto, que está instável, e que o que você fez no Natal foi a prova disso. Soltei uma risada amarga. É surreal, mas nem me surpreende. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é que a verdade incomoda quem vive de controle. E é isso. Se você já foi a ovelha negra na ceia de Natal, ou já encontrou força em ficar sozinho, não perde o que vem por aí. Se inscreve no canal para acompanhar minha história. Essa jornada ainda não acabou. A verdade doeu, foi tipo um soco no estômago. Minha mãe não ficou só envergonhada. Ela se sentiu ameaçada. Eu desmontei a fachada. E agora ela quer reescrever a história. Fazer parecer que eu sou instável. Porque se ela conseguir me fazer parecer louca, ela não precisa encarar os próprios erros. Ela pode seguir tranquila, achando que está certa. Liguei para minha avó. Ela foi direta, nada de florear. Infelizmente, ela suspirou. Sua mãe tá ligando para todo mundo dizendo que tá preocupada com você? Falando que você não tá bem. Soltei uma risada seca, amarga. Você sabe que isso não é verdade, né? Claro que sei, minha querida. Ela respondeu com a voz firme. Sabia antes mesmo dela abrir a boca. Naquela noite, sentei no meu sofá, com a luz da árvore de Natal brilhando fraquinho, e escrevi uma mensagem no grupo da família. Oi, pessoal. Só queria esclarecer umas coisas. Tô bem. Sem colapsos, sem drama. As festas foram diferentes. Mas estou num lugar bom agora. Espero que todos vocês estejam também. Feliz Ano Novo. Era curta, neutra, impossível de distorcer. Tipo aquele sorriso forçado que você dá enquanto vê uma mentira pegando fogo. Mas aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Meu irmão, o Ethan, me mandou mensagem. Oi. Podemos conversar? A gente não se falava fazia meses. Na hora, liguei para ele. Meu coração estava acelerado. A voz dele estava hesitante. Mais suave do que eu lembrava. Olha, eu não concordo com o que a mamãe fez. Pesquei. Você não? Ela é muito boa em mudar a história das coisas. Ele admitiu. O dia de Ação de Graças foi estranho. Mas no Natal, tudo fez sentido. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Eu não disse nada antes, por quê? Bom, você sabe como ela fica. Sei sim, falei, com calma. Ele parou um pouco. Não tô dizendo que agi certo. Mas, não acho que você seja louca. Nem de longe. Minha garganta apertou. Eu nem sabia o quanto eu precisava ouvir isso. Até sentir as lágrimas caindo. Alguma coisa estava mudando. Primeiro foi a tia Carla. Depois a avó. Agora o Ethan.
O controle da minha mãe estava começando a falhar. 2 semanas depois, o telefone tocou. Quase deixei tocar até parar. Mas a curiosidade e umas feridas antigas me fizeram atender. Alô? A voz dela estava fria. A gente precisa conversar pessoalmente. Sobre o quê? Pausa. Aí veio. Aquela sua gracinha me humilhou. Pronto. A verdade. Não foi sobre o que eu fiz. Foi sobre como ela se sentiu na frente dos outros. Não vamos falar do que aconteceu. Você só me envergonhou. Jantar domingo, 18 horas. Seu pai e eu vamos te esperar. E desligou. Quase não fui. Mas a tia Carla ligou logo depois. Só escuta o que eles têm a dizer. Ela pediu. Você não precisa perdoar eles. Mas faz eles falarem na sua cara, pelo menos. Então, no domingo à noite. Lá fui eu de novo para a casa dos meus pais. A tensão me atingiu assim que entrei na sala de jantar. Dava para sentir no ar, pesada, quase dava para tocar. Meu pai estava parado, rígido, perto da ponta da mesa. Com as mãos fechadas, segurando firme demais. Minha mãe estava sentada na cabeceira. Parecendo uma juíza esperando o julgamento. Braços cruzados, boca apertada, me olhando direto. Minha irmã fingia que estava mexendo no celular. Meu irmão, o Ethan, estava sentado na beiradinha da cadeira. Olhando de um lado pro outro, todo nervoso. Minha mãe soltou um suspiro forçado. Você tem ideia do que fez? Inclinei a cabeça. Qual parte te deixou mais brava? Ter cancelado o peru? Ter trazido a avó pro Natal? Ou o fato de que agora ninguém mais acredita na sua versão da história? Você é tão dramático. Ela soltou, irritada. Meu pai tentou interferir. A voz estava baixa, mas tensa. Sua mãe tá magoada. E você só fez ela parecer a vilã. Ela fez isso sozinha, respondi, com calma. Eu só parei de acobertar. O rosto da minha mãe ficou vermelho. A verdade? Ela sibilou. Você quer dizer a sua versão? Porque na minha. Você largou sua família, não quis seguir em frente. E resolveu se vingar por causa de um simples mal-entendido. Fiquei de pé. A palavra mal-entendido ecoou. Você não me convidou. Me deixou pagar por toda a comida. E depois fingiu que eu nem existia. Nunca foi nossa intenção te excluir, ela rebateu. Só achamos que seria mais fácil, menos tenso. E aí você apareceu e piorou tudo. Você andou dizendo pros outros que eu sou instável. Tentou acabar com a minha reputação. Me envergonhou, ela jogou na frente de todo mundo. E aí, o Ethan falou. Mãe, ele disse, calmo, mas com firmeza. Você excluiu ela. Você disse pra todo mundo que ela não ia. Você deixou ela pagar por tudo. Isso foi errado. Ela virou pra ele com um olhar afiado. Ah, não começa você também. Mas o Ethan ficou firme. Não. Você passou do limite. Você sempre faz isso quando se sente pressionada. Meu pai se mexeu desconfortável. A gente devia ter lidado com isso de outro jeito, ele falou. Minha mãe apertou os olhos. O que isso quer dizer? Ele hesitou. Talvez ela esteja certa. A sala ficou em silêncio. Mas eu ainda não tinha terminado. Não foi só me deixar de fora, eu disse. Você tentou fazer parecer que eu tava maluca. Ligou pra todo mundo dizendo que eu tava tendo um colapso. Por quê, mãe? E então ela disse. Porque eu fiquei envergonhada. Silêncio. Ela piscou, como se nem tivesse percebido a verdade. Até falar em voz alta. Eu não sabia o que dizer quando me perguntavam. A coisa foi virando uma bola de neve. Eu não queria ser a vilã. Então você me fez ser a vilã? Eu disse, baixinho. Ela não respondeu. E, pela primeira vez na vida, vi meu pai olhar para ela como se não soubesse quem era aquela mulher sentada na ponta da mesa.
Ethan ficou ali, parado, com o maxilar travado. Do outro lado da mesa, minha irmã, que não tinha falado nada até agora, murmurou: Nossa! E aí, de repente, a verdade caiu sobre a sala, como uma neve pesada. As mentiras, a manipulação, o egoísmo, tudo ficou claro. Pela primeira vez na minha vida, eu enxerguei minha mãe de verdade. Não como aquela matriarca que todos temiam. Não como uma mulher toda poderosa. Mas só como alguém com tanto medo de estar errada. Que preferia acabar com a própria filha do que admitir isso. Eu me levantei. Acabou, falei com firmeza. Não preciso de um pedido de desculpas. Nem acho que você conseguiria pedir de verdade. Mas quero que você entenda que eu terminei com isso. Minha mãe se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Espera, não, você não pode ir embora assim, ela disse, já nervosa. Foi você quem causou isso, eu respondi firme. Você me deixou de fora. E quando as pessoas notaram? Você inventou outra história. Me pintou como errada porque não conseguiu lidar com a verdade. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Então olhei pro meu pai. Obrigada por ter tentado. Mas você deixou tudo acontecer. E isso também machuca. Ele só ficou olhando para a própria mão, sem saber o que dizer. Me virei para os meus irmãos. Minha irmã piscou, com a cara cheia de culpa. Eu devia ter falado alguma coisa antes, ela sussurrou. Ethan fez que sim com a cabeça. Eu também. Não resolveu tudo, mas fez diferença. Nas semanas seguintes, eu fui me afastando. Minha mãe mandava mensagens frias. Será que a gente consegue superar isso? Eu deixava no vácuo. Tia Carla começou a me visitar mais. E sempre esteve do meu lado. Minha avó me mandou uma carta escrita à mão, cheia de carinho. Dizendo o quanto estava orgulhosa de mim por ter me defendido. Mas a maior surpresa veio do Ethan. Numa noite de janeiro, ele mandou uma mensagem. Quer tomar um café? A gente se encontrou num lugar calmo em West Asheville. Conversamos por quase 3 horas. Acho que passei tempo demais tentando manter a paz, ele disse. E não percebi o quanto ela te machucava. Sim, eu respondi, baixinho, eu entendo. E ali, naquele momento, percebi. Eu não estava mais sozinha. Se você já foi o bode expiatório da sua família. Aquele que enxerga tudo errado enquanto os outros fingem que tá tudo bem. Você entende como é. A dor, a dúvida, a tristeza de ser chamado de um problema. Só por tentar se proteger e colocar limites. Você já ouviu. Isso nunca aconteceu. Você é muito sensível. Para de fazer tudo girar em torno de você. Não é fácil sair desse ciclo. Dá medo. Mas às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é não perdoar. É parar de viver o papel que te deram. A cadeira vazia na próxima ceia de ação de graças. Para mim, isso não vai ser motivo de vergonha. Vai ser paz. E se você ainda tá aí, se perguntando o que fazer? Talvez seja a hora de pensar. Quais mesas na sua vida estão te alimentando? E quais só te deixam com fome de um amor que nunca vem? Se você já foi silenciado, deixado de lado, ou chamado de exagerado por se defender, me conta. Eu adoraria ouvir sua história. Ter apoio importa. Proteger sua paz não é egoísmo. É necessidade. Escolha o respeito. Não a obrigação. Se isso fez sentido para você, fica por aqui. A história da Melanie pode ter acabado. Mas a sua pode estar só começando.